Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. Ela tem aumentado a incidência de intolerâncias e alergias alimentares nas discussões médicas e de pacientes. A gente tem muita informação e a gente vai tentar hoje, chamando o professor Dr. Paulo Grimaldi, para nos dar uma orientação melhor sobre esse assunto, tá? Que envolve desde crianças até pessoas adultas e dão sintomatologias mais diversas e muitas vezes são subdiagnosticadas. Então, só para fazer uma breve introdução do quem é o Dr. Grimaldi, ele é formado na Escola Paulista de Medicina, tá? Em 1970. Ele tem um mestrado em anatomia patológica na mesma escola. Em 2009, ele fez o doutorado no AC Camargo e hoje é dono de um laboratório de ponta aqui em São Paulo, que é o Pathos Saúde Funcional. Grimaldi, bem-vindo, obrigado aí de ser uma pessoa tão importante e tão sapiente, como a gente fala, né? Trazer seu conhecimento para nós. Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço o chamado. Vamos lá, Grimaldi, para esquentar a panela aqui. O que é intolerância alimentar? Intolerância alimentar é uma condição em que o organismo nosso não consegue quebrar um alimento, um macronutriente. Então, quando você come um arroz, por exemplo, uma carne, a partir da boca já começa a digestão química daquele material, daquele alimento. E aí ele vai passando pelo esôfago, vai passando pelo estômago, e aí ele passa para o duodeno. Quando chega no duodeno, ele recebe o suco pancreático e o suco que vem da bile. E aí acaba a digestão química ali praticamente 90%. Por quê? Porque ele já foi degradado, ele foi quebrado em pequenas partículas. Aí ele passa para o intestino delgado, que é o duodeno jejunum-ilho, e aí ele é absorvido. E a célula que reveste o intestino, chamada enterócito, ela tem uma borda chamada de microvilosidades. Parece uma escovinha. Que ativamente elas pegam um pedacinho de alimento e passam por dentro e jogam aqui embaixo, onde você tem o sangue. Desse sangue vai direto para o fígado. E o fígado então metaboliza e vê quais são as necessidades do organismo e ele então vai produzir aquela substância necessária, aquela enzima, aquela coisa interessante e manda para o órgão alvo. Então, o que é intolerância alimentar? Intolerância alimentar é quando as nossas enzimas, o nosso suco digestivo, os nossos ácidos não conseguem quebrar um alimento. E aí esse alimento, ele acaba passando e vai direto e vai ser eliminado nas fezes. E vai gerando um processo inflamatório no intestino. Só que se você comer muito, por exemplo, vamos dar um exemplo, você é intolerante ao amendoim, só que você gosta do amendoim. E pela nossa experiência, geralmente a gente gosta daquilo que não podia. E aí você come bastante amendoim e ele acaba pressionando e acaba criando um espaço entre um enterócito e outro. Aquela escovinha? Entre uma escovinha e outra. E ele passa direto aqui. Aí está feito o problema. Por quê? Porque ele chega no sangue, ele entra como um antígeno, ou seja, ele é um objeto estranho. E o organismo imediatamente começa a formar anticorpo, que é o IgG, contra aquele antígeno. É como se fosse uma chave e uma fechadura. O anticorpo é absolutamente específico, é IgG, contra determinado alimento. Então, por exemplo, o amendoim tem um componente lá que o seu organismo não consegue quebrar. O seu anticorpo vai exatamente ali. Por quê? Porque a próxima vez que você comer, aquele antígeno entrando, o anticorpo vem e gruda nele. Forma uma estrutura chamada complexo antígeno-anticorpo. Esse complexo antígeno-anticorpo, ele é uma molécula grande. E aí o nosso sistema imunológico tem uma célula especializada chamada macrófago. Macros grande e fagos comer. Vem o macrófago, fagocita
aquele complexo e digere dentro, ele digere e acabou o seu problema. Bom, aí você pergunta, então por que tem intolerância alimentar? Porque às vezes se você comer muito vai faltar macrófago. E aí aquele complexo fica na sua circulação, desde o dedão do pé até o cérebro. E ele fica assim. Como ele é uma molécula grande, chega uma hora que ele para num endotélio vascular, ele para em algum lugar. E aí ele provoca inflamação. Aí nós chegamos à resposta à sua pergunta. O que é intolerância? É um conjunto de sinais e sintomas decorrentes de uma intolerância alimentar. Quer dizer, o alimento pousou ali, aquele complexo pousou ali e vai causar mais de 150 sinais e sintomas já demonstrados cientificamente que são devidos a ele. E os principais? Oi? O Sintomas? sintoma depende de onde ele estacionar. Por exemplo, se ele estacionar no aparelho digestivo, você vai ter a síndrome do cólon irritável. Se ele depositar na cabeça, você vai ter enxaqueca. Se ele depositar no pulmão, você vai ter pneumonia. Se ele depositar na via aérea superior, você vai ter um quadro que todo mundo pode ter e o médico não sabe. Ele não faz o diagnóstico, por quê? Porque ele não pensa na intolerância alimentar. Então ele prescreve antibiótico, corticoide e na realidade não é isso que está atrapalhando. Então ele vai provocar coriza, vai provocar espirro, mal-estar, sensação de gripe e não tem gripe nenhuma. Se eu falasse que seria como se fosse um ímã que vai grudar onde tem algum processo inflamatório, com mais facilidade ou não? Não, o ímã seria assim, o complexo antígeno-anticorpo. Ele gruda em algum lugar e aí, a partir daí, ocorre uma inflamação nesse potencializa lugar. Uma rinite, potencializa exatamente, Perfeito. Exatamente. E o que é a diferença, então, de alergia alimentar? Você falou da intolerância, que é uma falta de enzima para quebrar o alimento para ele poder ser digerido. Isso. E o que é alergia alimentar? Alergia alimentar é mais ou menos o mesmo processo, só que o anticorpo não é IgG, é IgE. Essa é a verdadeira alergia alimentar. E qual a diferença? Que o IgE tem uma resposta muito mais rápida. O IgG, ele é chamado de hipersensibilidade retardada. Por quê? Porque ele leva 4 a 6 dias para formar o anticorpo contra o alimento problema. Lá, o IgE não, ele forma quase que imediatamente. É o caso do paciente que tem alergia a camarão, vai ao restaurante e come um prato de camarão, dali a 4, 5 horas ele tem que ir correndo para o hospital porque ele está com edema de glote, por causa da reação antígeno-anticorpo. O processo é semelhante, só que a velocidade. É contato, comeu contato. Exatamente. Perfeito. E os diagnósticos diferenciais entre um e outro, você já me explicou de intolerância e alergia, um é imediato e o outro é 3, 4 dias depois. Por isso que muitas vezes é difícil de fazer o diagnóstico, porque você não lembra o que você comeu há 3, 4 dias atrás. Exatamente. Então, só se for uma comida muito específica. Exatamente. Tal. Então, por isso que acaba dando problema. E eu acho que o problema é se eu como muito um alimento, eu acho que tende a potencializar isso, né? Exatamente. Alimentos mais de rotina. Exatamente. Os campeões seriam leite, clara de ovo e pão. Isso. Trigo também. Tá. E a desbiose está relacionada a isso? Totalmente. Por quê? Eu falei para você já O que é desbiose? Então vai explicar para Vou te explicar. Então você tem um enterócito aqui, outro aqui. Os dois, normalmente, eles são absolutamente grudados um no outro através de umas proteínas chamadas claudinas. Então você tem uns anéis de proteína que seguram firmemente. As escovinhas. Então tem a escovinha aqui em cima. Tá. A escovinha em cima, mas do lado você tem as claudinas grudando um no outro. Por quê? Para não entrar alimento por aqui. Porque aqui não tem filtro nenhum. A escovinha tem o filtro, que ele a absorção é ativa. Agora aqui não. Agora o que acontece? A claudina enfraquece. Enfraquecendo, abre esse espaço. Isso é a desbiose, que é o chamado de Leaky Gut Syndrome. Ou seja, é o intestino vazante, o intestino úmido, o intestino que não segura mais aquilo que não podia entrar. Entendi. E aquilo entra no organismo, entra no sangue. Aí muda a flora intestinal e aí produz mais gás, diarreias, cólicas e tudo que nós já sabemos. Agora, o problema é que quando você tem uma desbiose instalada, nem os alimentos que são normalmente absorvidos, normalmente eles passam por ali também e acabam criando. E acabam piorando. Anticorpo.
E aí, Grimaldo, me explica uma coisa, quais são os exames que a gente utiliza para poder fazer a identificação e se tem alguma idade mínima para pedir esse exame? Para criança, para idoso, como é que funciona isso? Da disbiose ou da intolerância? Da intolerância. A intolerância. A intolerância, você vê que é um processo eminentemente imunológico. Então, quando a criança começa a formar anticorpo entre 2 e 4 anos, já pode fazer esse exame. Por quê? Porque vai ter IgG, né? Vai ter IgG. Agora, a disbiose, existem outros exames. Você pode fazer o exame a calprotectina, que é uma dosagem feita nas fezes, que indica. Você Processo pode fazer inflamatório, né? Calprotectina. você pode fazer o SIBO, que é que dá através do gás, né? Porque as bactérias produzem gás. E quanto mais bactéria você tiver, mais gás produz. E aí a gente faz no laboratório, ou a pessoa fica 2 horas no laboratório e de 15 em 15 minutos ela assopra num tubo. E esse tubo cria, através do equipamento, ele cria um gráfico. E aí você tem o gráfico normal, você vê se está acima, está abaixo ou está normal. Quanto mais gás, mais alteração de flora tem. SIBO quer dizer Small Intestine Bowel Overgrowth, ou seja, Bacteria Overgrowth. Quer dizer, é uma síndrome, é uma condição em que existe um supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Small Bowel, né? SIB, Bacterial Overgrowth. Então, essa é a sigla do SIBO. Que pode acontecer por uma alteração da válvula ileocecal, por uso de antibiótico, por uma série de uso de antiácidos e assim por diante. Tem o teste respiratório do ar expirado, de lactose, tem todos esses que a gente faz, né? Isso. Tá. Aí, Grimaldo, é o seguinte, chegou lá então a mãe que levou o bebê ou um adulto que tem esses sintomas, fez o teste de intolerância e deu positivo. Como é que você orienta o gastroenterologista e a nutricionista referente a este exame que deu positivo para algum tipo de alimento? Bom, esse exame ele testa 222 alimentos da nossa dieta. Então o que acontece? Eu já compro na Inglaterra uns kits e esses kits são o antígeno de cada um dos 222 alimentos. Aí o que acontece? Quando você vai fazer o exame, você pega o sangue do paciente, um pouquinho de sangue, você centrifuga e você vai ter um soro. É ali que está o IgG. Então você pinga uma gotinha numa placa, né? E o aparelho, se você tiver anticorpo contra, vai formar um complexo ali na placa. E depois é um sistema automatizado, né? Um sistema computadorizado que mostra no monitor a tela com 222 bolinhas. Cada um é um alimento. Se tiver escuro, é que está tudo bem. Se tiver meio iluminado, você está mais ou menos. E se tiver forte, você tem intolerância. E aí é assim, é até 23 unidades, porque esse exame, ele dosa também quanto de anticorpo você tem para cada um dos 222 alimentos. Então, qual alimento que mais E qual intolerante? alimento? Depois, o programa do software, ele já solta o resultado na ordem hierárquica. Então, primeiro lugar é o que você nunca poderia comer, que você tem maior quantidade de anticorpo. E assim vai. Então, em geral, de 10 a 20 alimentos, você vai estar no top ali. Depende. Nós fizemos esse exame, Luiz Bonin, em 5.300 pacientes. Então, no nosso material, na nossa casuística, é assim, entre 10 e 20 alimentos estão no top. Quer dizer, agora, aí você pergunta, como é que eu vou fazer tirar esses 10 de uma vez? Não. Aí a sua nutricionista, seu nutrólogo vai falar, vamos tirar primeiro esses 3, os top de linha. Aí você vai recompondo. E vai vendo o quadro clínico. E aí, exatamente. E aí uma pergunta frequente, doutor, eu nunca mais vou poder comer amendoim? Negativo. Você pode comer amendoim, você tem que ficar 3 meses sem comer amendoim. Para deixar aquelas pontes, aquelas escovinhas ficarem boas de novo. Exatamente. Todo o IgG, em 3 meses, ele desaparece. Aí você vai ficar como uma criancinha nova. Aí você vai comendo um pouquinho de amendoim, come um pouquinho hoje e observa seu organismo. Não deu nada? Um pouquinho. Você vai conhecendo, você vai tendo um contato íntimo com o seu aparelho digestivo. Esse é que é bacana. Você começar a conhecer você mesmo através da alimentação. Entendeu?
Entendi, para conhecer qual o limite que você pode. Quer dizer que você não vai Exatamente. ficar... Diferente da alergia, que você nunca mais vai poder A comer. alergia é diferente. Agora, a intolerância, você É. depois reintroduz e vai fazendo erro e acerto, erro e acerto. Exatamente, exatamente. Show de bola, hein? Exatamente. Bom, existe alguma medicação que se fornece, vamos supor, então o paciente veio lá com o amendoim, que você falou do amendoim. Então, você tirou o amendoim 3 vezes, nesse período você dá algum alimento, alguma coisa a mais, você repõe flora intestinal, dá glutamina, o que você faz para ajudar? Eu não tenho muita experiência nessa área, Libônio, você que podia me ajudar. Você que trata o paciente, meu negócio é diagnóstico. Não, a gente ajuda, né? Então a gente ajuda a repor a flora intestinal, a gente Tá. ajuda a glutamina que ajuda, é um alimento que acaba ajudando o enterócito e a gente faz algumas coisinhas assim. Agora, por que alguns alimentos que eu nunca comi aparecem lá positivo? Que é uma pegadinha, né? Boa pergunta. Outro dia eu recebi um telefonema de Belo Horizonte de uma senhora dizendo o seguinte: doutor, eu estou ligando para o senhor para dizer que o seu exame é uma porcaria. Serve. Tá. Eu falei, mas por que a senhora está dizendo isso? Ela falou, doutor, eu vou dizer para o senhor, eu sou celíaca desde criança, então eu não posso comer glúten, de jeito nenhum. E eu não como. Eu fiz o exame e não deu glúten. Aí eu falei, mas espera um pouquinho, a senhora não come glúten? Não, não como. Então o exame está certo, está mostrando que a senhora não tem anticorpo contra glúten. Se fosse o contrário, sim. Aí o exame não estaria funcionando direito. Mas se a senhora não tem o antígeno, por que o seu organismo iria produzir o anticorpo? Não produz. Ela falou, é mesmo. Por isso que é importante, ao fazer o exame, não deixar de comer os alimentos, porque senão pode dar falso negativo. Mas agora ao contrário, e aí eu nunca comi um determinado alimento ali. Eu só queria fazer uma introdução para dizer o seguinte. Não, isso é importante. Que a primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu tive que mandar um e-mail lá para a Inglaterra, porque eu não sabia responder também. E aí o cobrão lá me respondeu. O problema é o seguinte, a molécula, ela tem uma configuração espacial, a molécula de um alimento. Então, por exemplo, você tem uma molécula muito parecida com uma outra. Por exemplo, salmão e anchova. Tem uma molécula muito parecida. Então, pode acontecer... São dímeros que a posição de carbono fica numa posição diferente. 10% você pode ter uma que chama reação cruzada. Então, esse foi um outro telefonema que eu recebi, falando, doutor, eu nunca comi caviar e deu aqui que eu não posso comer caviar. Por quê? Porque ela tinha um outro alimento que cruzou, deu reação cruzada. E, Grimaldo, me diz uma coisa, por que testes que são positivos para caseína do leite, caseína é a proteína do leite, são confundidos com intolerância à lactose? Porque, muitas vezes se faz um monte de testes, porque a lactose é um açúcar, então poderia ser um açúcar da cana, poderia ser um chocolate. Então, tudo que eu comer de açúcar, se eu tenho um supercrescimento bacteriano ou tenho alteração de flora, isso vai piorar. Então, se eu tiro a lactose, melhora, mas eu não achei a causa base. Então, por que se confunde essa história de caseína com intolerância à lactose? Agora, a caseína é uma proteína, né? Então, ela é uma hipersensibilidade retardada. Então, 4 a 6 dias para produzir o anticorpo. A lactose é diferente porque você não tem a lactase. Você não tem a enzima, então já é imediato o negócio. A fisiopatologia é diferente, apesar de o sintoma poder ser o mesmo, entendeu? Fisiopatologicamente é diferente. Entendi. Bom, e por que resultados diferentes existem resultados diferentes, mas eu acho que você já me respondeu, mas eu vou insistir nisso. Glúten, gliadina, cevada e centeio. Então, se eu sou celíaco, tudo bem, alergia... Nós sabemos que todos eles não posso tomar um monte de coisa ou comer determinados alimentos. Mas por que acontece isso na intolerância? É a mesma história do peixe que você contou? Porque o problema é o seguinte, a chave e a fechadura, né? É que esses grãos que você citou têm uma chave especial, né? Agora, o glúten, ele é uma proteína, ele é uma massa, né, formada pela fermentação e que pega 1, 2, 3 ou 4 desses alimentos. Então, na realidade, a diferença é a chave e a fechadura. Você pode ter para um e não ter para outro. Entendi.
Grimaldi, essas pessoas vão viajar. Quando a pessoa é alérgica, a gente dá as orientações de avisar um navio, o avião, a companhia aérea, os hotéis. Na intolerância, não precisa. Não, por isso que eu acho que é interessante a intolerância, o autoconhecimento. Porque o conhecimento é interno seu. Você sabe que você não pode comer aquilo ali, você não come. Então, diminui ou come pouquinho. Exatamente. E aí o que a gente tem visto na clínica é assim, com os pacientes é o que você falou, passou de 3 meses, a gente reintroduz, e se ele come alguma coisa, no dia seguinte ele dá uma estufada e ele fala assim, eu vou comer isso, eu vou passar uma... Ele naturalmente meio que muda o gosto alimentar, né? Eu acho que isso é o ideal, Sim. né? Ele Sim. não tem que depender de médico, ele tem que fazer o aprender a comer, autotratamento, né? E obedecer, né? Agora, quais as novidades nesse assunto em termos de alergia e intolerância que está agora? Libor, essa pergunta é muito complexa, porque a cada dia saem 20, 30, 40 trabalhos. Isso está na crista da onda no mundo inteiro, o mundo inteiro. Tanto que o intestino é o segundo cérebro, né? E a maior produção de imunocomplexo e em 80%, células de defesa, né? 80% da serotonina vem do intestino, 80%. Todo o nosso sistema imunológico está 80% do sistema imunológico está no aparelho gastrointestinal, placa de Peyer, né? Então, por quê? Porque é o local que tem contato com o meio exterior. Então você tem o pulmão que respira o ar e o aparelho digestivo que recebe a comida. Então você tem tudo aí para ir bem ou ir mal. E você é refém da sua escolha. Você é absolutamente refém da sua escolha. Você escolhe democraticamente o que você quer. Agora, você é refém daquilo que você escolheu. Você é o que você come, infelizmente. Exatamente. Agora, as novidades eu acho que tem muita coisa, né? Então, uma delas é essas doenças autoimunes que tem melhorado bastante quando a gente diminui a quantidade de imunocomplexos, né, no corpo, como artrite reumatoide, retocolite, Crohn, mesmo que o doente tenha doenças autoimunes, a gente vê que quando a gente tira alguns alimentos, tanto de alergia quanto de intolerância, existe uma melhora, né? Sem dúvida. É uma das coisas interessantes que tem que ser mais bem investigadas. E para terminar, Grimaldi, que é um assunto bastante extenso, né? Eu acho que dá até para a gente conversar outro dia, só para a gente entender o que é hoje em dia esses negócios de patologia funcional. E você aproveita e me fala lá o que você faz lá na Patos, que você é o dono do laboratório, que é um dos laboratórios que iniciou isso aqui no Brasil e que hoje tem um conhecimento grande. Bom, é assim a patologia, Liboni. Eu entrei num laboratório de patologia em 1968. Eu era terceiro-anista da Paulista e eu arrumei um emprego que o Dr. Matosinho criou esse emprego lá no Hospital do Servidor Público Estadual, específico para acadêmico de medicina. Então a gente terminava a faculdade, descia a pé, ia lá no servidor, batia o cartão de entrada, né? E aí ficava até 11h30 da noite, meia dobra que eles chamavam, 6 horas por dia. E aí eu comecei a aprender, comecei a conviver com a patologia. O nosso trabalho expediente normal era fazer screening de Papa Nicolau. Então a gente escorria a lâmina, né? A gente corria a lâmina, fazia uma marquinha com uma caneta, no dia seguinte ia preencher a lápis o papel. No dia seguinte o patologista pegava a lâmina e o nosso papel e corrigia. Aí a gente voltava no outro dia, a primeira coisa que a gente ia fazer é ver o que tinha feito, né? E aí um dia em cada 4, a gente dava plantão junto com um patologista para fazer autópsia. Se saísse uma autópsia 3 horas da manhã, por exemplo, a gente fazia a parte do técnico, né? E aí eu comecei com a patologia e não saí mais da patologia. O que eu tenho notado ultimamente? Eu te conheci como patologista, brilhante, né? Que a gente pegava as peças, dava para você falar se era tumor ou não. Congelação na hora da cirurgia, fazer a congelação para ver se tem tumor ou não. Segundo, se a margem está boa. Sim. E terceiro, se aquele material é suficiente para depois fazer o diagnóstico. Essa é a patologia clássica. Essa é a patologia funcional, clássica. Vamos lá, o que patologia funcional é assim, eu mesmo estou fazendo uma adaptação, porque eu estou vendo que o mundo está mudando, Liboni. Então eu como profissional tenho que mudar, porque senão eu vou ficar para trás, eu quero continuar trabalhando. Então o que é a patologia funcional? Eu comecei 10 anos atrás com esse teste da intolerância alimentar. Porque eu achei muito interessante, tive uma experiência com um funcionário do laboratório que ele trabalhava no nosso comercial lá e de repente ele casou, né? Ele casou e depois que ele casou ele começou a ter uns processos alérgicos
fortes, alérgicos. Não era a esposa. Então, todo mundo achou que era, todo mundo achou que era. Mas aí eu conheci esse exame num congresso e eu chamei o representante e falei, olha, vamos fazer o teste nesse funcionário. Se você resolver o problema dele, eu vou começar a estudar esse teste. E ele resolveu, era leite. E por quê? Porque ele nunca tomava leite, esse rapaz. A esposa dele, querendo alisar todo dia de manhã, café com leite com manteiga na cama. Puxa, começou a tomar leite. Parou de tomar leite e acabou a alergia. Entendeu? Aí eu falei, bom, esse negócio deve ter alguma coisa séria. Comecei a estudar e eu tive muitos episódios, muitos exemplos, muitos testemunhos de pacientes. Uma paciente, uma médica, ela é atleta e maratonista e alpinista. E ela e o marido. E ela, um dia ela chegou para mim, eu estava num congresso expondo esse exame, ela quis saber como é que funcionava, tal, eu falei, ela falou, eu vou fazer esse exame. E fez. E aí detectou que ela tinha uma intolerância a pistache. Pistache. Parou de comer pistache e mudou a vida dela. Mudou totalmente a vida dela. E isso foi me estimulando. Ela falou, olha, agora eu acompanho meu marido, eu corro, todo do jeito que eu estava antes. Está sobrando energia. Só tirar o pistache. Porque roubava energia para fazer uma defesa e, na verdade, ela não estava tendo... Veja, é um exame. Outro dia teve uma médica lá do HC que telefonou criticando o exame. Eu falei, olha, mas... tem trabalhos publicados. Ela falou que não tinha nada publicado. Eu falei, tem trabalhos publicados. Eu vou mandar para você. Mandei para ela os artigos que eu tenho, mostrando que realmente tem cabimento. Uma coisa. É racional. Sim. É racional, é matemático isso aí. Se você comer, você tem. Se você não comer, você não tem. Mas então, eu acho que o que é importante, assim, o que é gostoso ver o professor Grimaldi falando, esse menino, né? Esse menino que tem uma energia, a gente brinca que ele é o coelhinho da Duracell, que ele lê muito, estuda muito, ele não tem uma energia violenta. Mas eu acho que assim, são diagnósticos de exclusão. Então, a gente vai conversar com o paciente e na conversa a gente já vai excluindo uma série de coisas. E a gente faz o arroz com feijão. E aí a gente vai partir para outras coisas quando não tem resultados. E eu sou testemunha, até porque já há alguns anos eu faço isso. Quando eu viajei para fora e eu acompanhei os primeiros estudos lá de microbiota que estava se fazendo, o pessoal da Nestlé estava fazendo trabalhos bacanas, e até participei de alguns trabalhos lá, você estava começando a fazer aqui. E aí foi engraçado que eu comecei a fazer os testes e alguns pacientes específicos que tinham determinados sintomas, a gente tirava o alimento e eles melhoravam, seja de alguma artralgia, seja de uma enxaqueca crônica, seja de uma síndrome de intestino irritável. Então, a gente teve relatos, né, pacientes que não emagreciam, né? Então, isso é muito bacana. Então, lembrando que não é um exame que eu vou de cara pedir, eu vou pedir quando eu fiz uma análise clínica, física, claro, né? E aí sim, eu acho que o que as pessoas estão confundindo é isso. Então, cada exame tem são exames complementares, eles complementam uma dúvida diagnóstica. Não é também sair pedindo, né? Porque são exames que o convênio ainda não cobre, as da alergia cobrem, da intolerância, alguns convênios cobrem parte, né? É isso, Grimaldi? Isso mesmo. Teria que entrar no rol, né? Da ANS, mas não conseguimos ainda entrar no rol. Até então, agora não conseguiu fazer isso. Isso que é a patologia funcional, né? Saúde funcional. A gente está tentando adaptar a morfologia. Como eu faço muito exame de mucosa gástrica, de endoscopia, tem muito exame. Então eu acabei estudando isso aí porque é uma coisa relacionada, né? Ah, que bacana. Então, mais alguma coisa que você queira falar para a turma, não? Não, tá ótimo, né? Eu estou à disposição, tem e-mail, tem celular, tem... Ótimo. Então, no final da gravação, depois nós vamos colocar lá o endereço, se alguém que tiver interesse em fazer esse exame, algum colega médico, ou conhecer mais do trabalho do Grimaldi. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem enviar no nosso e-mail, tá? E a gente vai estar à disposição. Muito obrigado pela audiência.